Antes de prosseguir com esse vídeo, eu quero abrir com essa fala do Felipe Luiz. Né? A moeda vai virar. Nada, não tem nada que me assuste. Vamos ver. Mas então, eu não posso olhar para os dados e falar 2 gols. Eu tenho que olhar que erros minha equipe está cometendo defensivamente, e não tem nada que me assusta, porque os erros que estamos cometendo são erros iguais que o ano passado. A diferença é que a bola nossa não entrou, a deles entrou, porque a do Paquetá no último minuto foi para cima e a do Yuri entrou. Essa está sendo a diferença. A hora que virar a moeda, que o futebol são fases, que a gente voltar ao caminho da vitória, os erros continuarão acontecendo e eu estarei sempre corrigindo na vitória ou na derrota. Concorda com ele? Comenta aqui. Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, multicampeão 2025, chateado sim com essa derrota hoje, com esse início de ano, realmente tem a questão da pré-temporada, tem a questão que o Jorginho falou, que queira ou não atrapalha, mas não há desculpa, né, pro que está acontecendo. O Flamengo não pode jogar da forma que jogou hoje, né? Eu acho que começou muito mal o primeiro tempo, os próprios jogadores sabem disso, né? Segundo tempo, o Flamengo até com um a menos jogou melhor, mas a questão é que o Corinthians teve mais vontade, a gente já falou sobre isso aqui. Agora o Felipe Luiz reclamou, né? Quero só convidar você a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. O Felipe Luiz reclamou sobre a questão da expulsão ser antes de começar o segundo tempo, depois dele ter planejado tudo no intervalo. Por que não no final do primeiro tempo, quando o VAR analisou? Se o VAR analisou, né, e entendeu que não tinha nada, foi todo mundo pro vestiário, o Felipe Luiz preparou o time para o segundo tempo, a estratégia para o segundo tempo, contando que estava com 11 jogadores. E isso ele está certo. Se era para expulsar ou não, está dividido. Eu, sinceramente, acho que não era lance para expulsar. Ele tenta se desvencilhar do jogador. E aí acerta de raspão ali o braço, mas não chegou a ser um perfeito na cara, não foi. Mas tudo bem, você pode achar que foi. Ok. A questão é, por que não expulsou no primeiro tempo? Por que esperou ir para o vestiário, ele armar toda a estratégia para depois expulsar? E nisso aí o Felipe Luiz está muito certo. Vamos escutar aqui, ó. Nunca tinha visto isso na minha vida. Não sei se já tinha acontecido em algum outro lugar, mas nunca tinha visto algo assim. Porque os jogadores ficaram esperando no campo e voltaram pro vestiário como que o lance foi revisado. Então preparamos todo o plano para jogar 11 contra 11. Depois, quando eu vi que ele foi pro VAR, que já poderia acontecer, já comecei a pensar numa estratégia de algum recurso para tentar jogar melhor, e o time conseguiu ainda ficar com a bola, tentar empurrar o Corinthians para a área deles o máximo possível, mas com certeza melhor não falar. Não quero dar desculpa da derrota, não quero falar nada disso, dar desculpa nenhuma, mas nunca tinha visto. Você não entende. Aí eu quero aproveitar aqui, em cima disso que ele falou, que nunca tinha visto, eu também nunca tinha visto, independente se era para expulsar ou não. Fica muito claro que houve pressão externa. Agora de quem? Foi da CBF? Foi da TV? Foi comentarista? Foi jornalista? Foi TV? Foi do pessoal do Corinthians? Foi da CBF? Quem foi que fez essa pressão externa? Porque fica muito claro, se ele volta pro vestiário e o VAR já tinha analisado e tinha visto que não foi nada, e o juiz também decidiu que não foi nada, por que quando volta eles decidem fazer? Porque houve a pressão. Alguém falou. Teve a pressão externa. Isso é muito grave. Se fosse o Flamengo, inverta a situação, o Flamengo sendo campeão da Supercopa, com a expulsão do Corinthians dessa forma, o mundo ia desabar. Ia ser tal de Bagre Neto e companhia, o mundo ia desabar, nego falando que era Varmengo, roubalheira e tudo mais, o mundo ia desabar. Se fosse com o Flamengo, que voltasse do primeiro tempo e desse a expulsão depois, iam falar que foi pressão externa,
Iam falar tudo. Iam falar tudo. Iam querer, a mídia ia querer pegar isso e voltar isso contra o Flamengo. Agora, com o Corinthians, a gente tem que levantar isso aqui, que foi pressão externa, e foi mesmo. Agora, se fosse o Flamengo, ia estar em todas as capas de jornal e de portais que a pressão de alguém, pressão externa, tinha mudado a arbitragem, o VAR, que a questão... E eu consigo ler perfeitamente o que os comentaristas iriam falar. Não importa se estava certo ou não, o VAR já havia decidido. Eles iam falar isso. Eu tenho certeza, porque é contra tudo e contra todos. Tá? O Felipe Luiz também... O segundo tempo todo praticamente no campo. O segundo tempo todo Ó, praticamente. o Felipe Luiz falou sobre a questão da parte física. O segundo tempo todo praticamente no campo do adversário. Então, se fosse a parte física, com certeza... Felipe, o Jorginho, eu vou trazer aqui as aspas do Jorginho, né, a zona mista toda que a gente registrou. O Jorginho fala da pré-temporada que não tá que voltar antes atrapalhou a pré-temporada. Então ele deixa claro que tem a parte física também. Então, né? Você fala uma coisa, o Jorginho falou outra, mas vamos lá. Não seria assim. Segundo tempo, 1 a menos. A tendência é que o Corinthians fizesse 3, 4 e ganhasse com sobras. Uma equipe que deveria estar muito melhor fisicamente. Não, aí tudo bem. E não é o caso. Eu gosto de ser muito frio e com as análises. Cada derrota que você falou tem contextos diferentes. Então, ele dizendo que não é a parte física. Agora, olha só, o Flamengo não está jogando mal. Muito bem, com resultados ruins. Isso é importante que seja... Muito bem, com resultados ruins. Isso é importante que seja falado, porque o Flamengo não está jogando mal. Eu não consigo dizer, por exemplo, que a derrota para o São Paulo tenha sido justa. Não consigo dizer, por exemplo, que o resultado hoje tenha do primeiro tempo, né? Depois do segundo tempo, o contexto todo levou ao que levou. Que o resultado do primeiro tempo tenha sido justo. Como eu falei, são jogos igualados, não existe jogo fácil. E eu não tenho que passar mensagem para o torcedor, eu tenho que trabalhar. O que eu falei para eles, trabalhar quanto pior a situação, o único caminho que nós temos é trabalho para voltar a vencer. E o recado para o torcedor, ele tem que ser passado dentro do campo, com entrega, com dedicação, do jeito que está acontecendo agora. Não, hoje eu não achei, o time não estava... Eu prefiro falar para o torcedor que eles olhem o time dentro do campo e depois julguem. Hoje, não, desculpa, Felipe, mas hoje o time não estava com 1/10 da vontade do Corinthians. Não estava com 1/10 da vontade do Corinthians. Essa é a realidade, né? A gente vai exibir aqui ainda a questão da saída de campo, né? Porque é um momento que a gente não está mais acostumado a ver, mas é importante para a gente sentir esse baque, para que não perca novamente. Tivemos aqui, né, o gol perdido pelo Lucas Paquetá. Inacreditável, né? A imagem que a Raíza registrou. Olha isso. E o Paquetá falou sobre isso. Vamos escutar. Cara, tô muito triste. Primeiro, né? Pela chance que eu poderia ter colocado o Flamengo na disputa novamente, acabei falhando. E, sinceramente, não posso falhar um gol desse, eu entendo a minha responsabilidade. Fiz o que pude para estar aqui, fiz o que pude para estar nessa decisão, mas só o início que eu posso prometer é trabalhar muito, encontrar o meu melhor nível físico novamente, porque ainda esse mês a gente tem uma final e eu pretendo ajudar o Flamengo a vencer. Então ele falando sobre a questão da Recopa, o Flamengo ainda tem uma final internacional, né, para ganhar. O Flamengo precisa dessa vitória, precisa desse título. O Paquetá precisa desse título, que ele sai do Flamengo perdendo uma Sul-Americana, que era um título sul-americano, e agora tem a chance de recuperar esse título sul-americano na Recopa. E que o Flamengo acorde, que o Flamengo possa se recuperar para chegar bem nessa Recopa. Eu vou combinar o seguinte, eu vou trazer logo pela manhã os melhores momentos aí, eu vou reagir à coletiva do Felipe Luiz às 5 horas da manhã com vocês, e vou trazer também a zona mista, né, logo cedo,
também vou reagir à zona mista, trazer algumas outras notícias, né? Infelizmente, essa questão toda aí. Eu sinceramente... cara, o pior, hein? Parte do elenco do Corinthians teve intoxicação alimentar, né? Os caras era para estar ali muito piores, né? A gente teve um jogo também marcado pelo Felipe Melo, que foi praticamente expulso do setor ali da imprensa, onde estava do lado da torcida do Corinthians, né? Situação aí muito chata, ó. Olha, ó. Uma treta ali rolando com o Felipe Melo e os torcedores do Corinthians. Torcedores do Corinthians não gostam dele por causa da identificação dele com o Palmeiras, né? E a gente então traz aqui também, eu vou trazer só depois eu vou trazer a zona mista completa, né? Logo pela manhã cedo eu trago a zona mista completa, tá? Já tá ficando tarde, mas eu tenho que trazer algumas notícias aqui, trago também outras notícias, mas eu queria trazer aqui as aspas do Léo Ortiz, né? Que o Léo Ortiz fala o seguinte: lógico que dificulta ficar com um a menos, mas acho que a atitude foi boa na segunda etapa. Acredito que essa atitude tinha que ter sido igual na primeira, a gente não deixou de jogar. Olha aí, o Léo Ortiz falando, né? Que o Felipe falou que foi bem no primeiro e o Léo Ortiz falando que foi bem no segundo tempo. Tá vendo como eles... né? A gente não deixou de jogar. Acho que a gente foi melhor no primeiro tempo, controlou mais o jogo, mas faltou um pouco mais de atitude no primeiro tempo, que no segundo tempo sobrou. Então, a questão da atitude que eu falei, que o Corinthians entrou com muita vontade e o Flamengo entrou sem atitude, sem vontade. O próprio Léo Ortiz assume que o time entrou sem atitude, tá? Tanto que por muito tempo não pareceu que a gente estava com um a menos. Mas é difícil. No final já está todo mundo esgotado, muito esgotado. Agora é trabalhar. Quando a fase é complicada assim, de muitas derrotas em sequência, é fechar os ouvidos, trabalhar no dia a dia, porque quarta-feira já tem Brasileirão e a gente tem que vencer, tá? Mas é importante que o Léo Ortiz assumindo que faltou atitude. O time não entrou com a atitude que começou a ter no segundo tempo, quando teve o jogador expulso, o Carrascal. Então o Paquetá falou, né? Vou repetir aqui, ó. Estou muito triste. Primeiro, né? Pela chance que eu poderia ter colocado o Flamengo na disputa novamente, acabei falhando. E, sinceramente, não posso falhar um gol desses. Não posso falhar um gol desses, né? Entendo a minha responsabilidade. Fiz o que pude para estar aqui, fiz o que pude para estar nessa decisão, mas só o início que eu posso prometer é trabalhar muito, encontrar o meu melhor nível físico novamente, porque ainda esse mês a gente tem uma final. E eu pretendo ajudar o Flamengo. A Recopa ainda pode ganhar o Carioca também. Né? Estão achando que a gente já está morto e não está, não. Olha só, segundo o jornalista Gabriel Orfan, que trabalha com a gente, Jorge Carrascal cumprirá suspensão em uma eventual próxima decisão de Supercopa se o Flamengo chegar e não em rodada do Campeonato Brasileiro. Tá? Então, não tem aquela de cumprir na competição seguinte, como foi em algumas situações. O Flamengo já foi até punido nesse sentido. Então, tem que tomar cuidado, tem que pedir um termo da CBF aí confirmando isso. Tá? Eu não confio nessas paradas, não. Então, segundo o Gabriel Orfan, ele cumprirá a suspensão apenas se chegar numa nova final de Supercopa. Ele foi expulso pelo árbitro Rafael Rodrigo Klein antes do início do segundo tempo, após o lance ocorrido no fim da primeira etapa envolvendo o Breno Bidon. Então, ele só pode cumprir na Supercopa do ano que vem, tá? Caso o Flamengo chegue novamente. O Flamengo, que é o maior participante de Supercopa, é o maior campeão também, hoje perdeu, né? Faz parte. Eu vou trazer aqui agora para vocês, então, a imagem do Flamengo saindo, né? Ali naquele momento da premiação do Corinthians. Tem que assimilar isso, tem que aproveitar isso para depois ganhar, né? Para usar isso para criar vergonha na cara, para buscar as vitórias nesse ano de novo, ganhar 2, 3 anos seguidos, fazer uma hegemonia no futebol brasileiro. O Flamengo tem condição disso com a grana que tem. Agora, a torcida também tem que entender que, cara, olha só, eu vi aqui um comentário do Lula, né, o ex-presidente da raça, e é um comentário firme, tá? É um comentário firme e eu, sinceramente,
entendo a revolta dele, tá? Olha só, vamos lá. Ó, ele tá, é o seguinte, é um cara que tem mais ou menos a mesma idade que eu, tá meio que já chegando numa idade que já tá ficando de saco cheio. E eu falei muito aqui, a diretoria do Corinthians mandou 180 ônibus para organizadas irem para Brasília. A diretoria do Flamengo não mandou, ajudou com o mosaico, mas não mandou ônibus para os organizados irem e fazerem a festa na arquibancada. Tem essa parcela também, né? Fala, meus irmãos de arquibancada, eu sou amigo Lula da Raça Espaceira aqui. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Olha só, você fica usando influenciador e blogueiro pra ficar, vamos fazer união na arquibancada. Vamos fazer união na arquibancada. Como é que você pede influenciador e blogueiro pra fazer união na arquibancada se você é um hipócrita e não dá a tua vida na arquibancada em prol do Flamengo? Você gosta de gritar e falar que teu time é time de bilhão, mas você é um torcedor hipócrita porque canta que eu juro que no pior momento vou te apoiar até o final. Então por que você não honra o que você canta? Por quê? Tem que ter união na arquibancada. Tem que ter união na arquibancada pra quê? Pra você ficar calado? Pra você ficar falando? É isso mesmo? É o seguinte, é a minha opinião. É a minha opinião. Eu dei a minha vida muito por essa arquibancada. E continuo dando. Eu tenho moral pra falar isso. Eu tenho moral pra falar, é papo reto. Vai pro estádio, torcedor rubro-negro. É pra cantar. Gosta de tirar tua onda de time de bilhão? Não gosta? Então fecha a torcida de acordo com o teu time. Tá dado meu papo aqui. Eu entendo a revolta dele, mas isso aí, tá? Todo time tem os torcedores que vão, que não são organizados, e principalmente que, cara, a gente sabe, quando o jogo é em Brasília, é muito torcedor local. E aí, cara, você não tem ali tem até as organizadas lá de Brasília, mas não tem aquela quantidade enorme. Então precisa que vá muita gente com instrumento, para fazer acontecer a festa, né? Para ajudar, porque para espalhar na arquibancada o som precisa disso. Eu penso dessa forma. E a partir do momento que a diretoria não ajuda com a ida, né, desses torcedores, e a gente vê o outro time, a diretoria ajudando, faz essa diferença. Faz essa diferença. Então, cara, é muito triste, cara. É muito triste. A gente realmente percebe que tem muito dinheiro, mas para certas coisas dá mole. Demos mole, né? Então, vamos lá, deixa eu trazer aqui uma declaração aqui do Jorginho, né, que eu falei com vocês, e aí a Zona Mista, o restante da Zona Mista, a gente vai ver amanhã, logo pela manhã, aqui no canal Paparazzo Rubro-Negro. Vou fazer uma reação junto com vocês. Olha aqui, ó, o Jorginho fala sobre... Acredito que, obviamente, determinante não acredito, mas acredito que, obviamente, tem um impacto, porque você acaba tendo uma pré-temporada um pouco mais curta e tem um impacto depois nos jogadores em campo, mas isso não pode ser desculpa, a gente tem que saber que tivemos 3 derrotas e a gente vai encarar isso como o nosso desafio de trabalhar ainda mais para poder melhorar e voltar a ganhar. Ele falou da parte física, na pré-temporada mais curta, o Felipe falou que não, mas tá vendo o que eu tô falando? Que tipo, eles não estão tendo o mesmo discurso, tá? E rapidinho. Determinante não acredito, mas acredito que obviamente tem um impacto, porque você acaba tendo uma pré-temporada um pouco mais curta e tem um impacto depois nos jogadores em campo, mas tá isso não pode ser desculpa, a gente tem que saber que tivemos 3 derrotas e a gente vai encarar isso como o nosso desafio de trabalhar ainda mais para poder melhorar e voltar a ganhar. E determinante. Aí ele saiu, né? Então, eu vou fechar aqui o nosso vídeo com a imagem com a imagem da derrota, que a gente não estava mais acostumado a ver os jogadores saindo sem terem ganho o título.